Avengers Assemble. E aí, galerinha, eu sou o Breno. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Capitão América. Meninos, vocês têm visto meus filmes? Da Viúva Negra. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. O mais legal desses filmes é nós lembrarmos um pouco o seu contexto histórico. Até mesmo porque isso foi tema do Enem há um tempinho atrás. Caiu o primeiro quadrinho do Capitão América e que ela tinha uma coisa bem legal, que é o seguinte: o Capitão América dando soco na cara de Hitler. E por que o Capitão América dá um soco na cara de Hitler, velho? Por uma questão Ele merece. Em 1941, havia um grande problema na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha estava conseguindo conquistar a Europa inteira, velho. E os japoneses estavam tendo uma ascensão econômica muito importante para eles nesse momento, mas péssima para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, têm muito interesse em participar dessa guerra, mas há um grande problema, cara. Como fazer os Estados Unidos entrar na guerra? Como fazer a população apoiar a entrada na guerra? Não sei. Diante disso, nós temos o ataque de Pearl Harbor, o estopim para os Estados Unidos entrarem na guerra. Com isso, os dois problemas que a economia americana possuía, que era a ascensão alemã e também a ascensão japonesa na Ásia, passa a ser combatido militarmente, mas ainda temos um problema: como convencer as pessoas a irem para a guerra? Os quadrinhos. Em 1941 é criado o Capitão América, que é um homem comum, tomou muita bomba, na verdade, né? O nosso editor vai colocar uma edição, vai colocar aquela sem camisa. Nisso, o Capitão América é um homem comum dentro dos Estados Unidos, que vai pra guerra não tendo nenhum superpoder, não sendo nenhum mutante. Ele tem apenas uma coisa: o amor pelo seu país, o patriotismo. E nesses quadrinhos, o Capitão América sempre tinha como inimigo comum a Alemanha nazista e também o Japão. Alemães, japoneses, estadunidenses, e você está falando de um tanto de nacionalidade, o ódio pelo outro, quem é o outro. Eu não odeio o japonês só porque ele tem olho puxado. Poxa, o olho puxado é legal, não é legal? É legal. Ou o alemão porque ele come chucrute, repolho fermentado com salsicha e cerveja. Eu acho que se a bomba atômica fosse de cocô de alemão, que isso é uma loucura. Isso é nacionalidade. Mas o que é nacionalidade? Da onde vem o ódio entre pessoas? Aonde vem a construção do outro? É aí que eu preciso do flip chart. Quadro de papel em português. Cadê? Cadê ele o quê? Flip chart. Não deixei no sacado não, Davi? Ô, rapaz, tá na casa do senhor Caio. Bora Vamos lá lá. buscar. 1, 2, 3 e... Meninos, para você entender sobre guerra, você tem que entender essa história, por que um povo sente ódio de outro povo. Como é que a gente constrói essa diferença e por que eles entram em guerra. Então, primeiro, vamos entender o que é um território. Tá sem território aqui, né? Preciso do pincel. Mágica do pincel. Gente, fantástica essa tecnologia. Não, vou fazer de novo. Mágica do pincel. Gente, isso é muito bom. Mais uma vez. Mágica do pincel. Não. Então, o que é um território para geografia? Território é uma área na qual se estabelece uma relação de poder. Tem que haver poder dentro de uma área e a gente vai dizer que isso é um território. Mas poder de quem? Não sei. Poder de uma entidade chamada Estado. Estado com letra maiúscula, para você não confundir com o Rio de Janeiro, Amazonas. Estado é um conjunto de instituições que organizam uma sociedade. Como assim, lá? Por exemplo, quando nós nascemos, nós temos que ter um registro de nascimento. Quem disse isso? O Estado. Morremos, certidão de óbito. Entenda, nós estamos o tempo todo sendo cerceado pelo Estado, o que envolve governantes, leis, instituições, polícia e aquela coisa toda. Não sei se você entendeu, isso aqui é um pedacinho de terra que eu tô dizendo que é o meu território. Mas peraí, não há Estado sem gente. E essa gente a gente chama de nação. Então, a nação é um conjunto de pessoas, mas não pessoas comuns. Quando se fala em nação, estamos falando numa coletividade. E essa coletividade, ela é identificada de que maneira? Coloquei aqui alguns elementos que unem esses indivíduos como uma nação. Então, dentro dessa identidade, coloquei, por exemplo, a língua. Cada estado nacional tem uma ou algumas línguas oficiais. Cultura é muito amplo, temos
toda a produção da sociedade, na sua religiosidade, nas suas festas, na culinária, na vestimenta, no trato que elas têm entre elas, na constituição das famílias, enfim, cultura muito ampla. E por último, história. Toda nação tem uma história. Uma história muitas vezes que é até fictícia. Heróis nacionais, símbolos nacionais, histórias que todos conhecem. Então, aonde que nós queremos chegar? Nós queremos chegar na identificação de pessoas que se organizam dentro de territórios chamados de Estado e que aí sim, quando eu digo eu sou alemão e portanto a minha língua, a minha cultura, a minha história, o meu território me torna alguém diferente de você. E se há conflito de interesses, nós utilizaremos a identidade como elemento de diferenciação para a guerra. Eu te odeio porque você não é como eu. Então essa é a lógica que nós temos que ter quando estados nacionais entram em guerra, entenderam? Então agora a gente precisa buscar esses caras que foram se teletransportar para o mundo afora e não voltaram mais. 1, 2, 3 e voltando! Pá! Que isso? Guilherme é fantástico, né? Nós não estávamos aqui, mas nós acreditamos nele. Como vocês viram, essa identidade é importantíssima, porque é isso que vai convencer um soldado a pegar o avião com 2 bombas e lançar essa bomba sobre cidades, cara. Percebam, essas bombas trazem assassinatos de milhares de pessoas. De civis. De civis. Detalhe, Não são soldados, importantíssimo. não são instalações militares, são cidades superpopulosas. São civis, pessoas totalmente indefesas e que nem estavam envolvidas no conflito. E por uma questão simples, cara. Mostrar para o outro que ali quem manda são eles. E o que torna-se mais cruel é que o lançamento em Hiroshima e Nagasaki também tinha um caráter experimental. O estudo da bomba atômica estava ainda sendo testado apenas em desertos. E o mais interessante é que para que esse caráter experimental não seja visto sobre essa forma, é preciso uma coisa chamada identidade. E é isso aí. Tá fácil, né? Então, galera, falando dessa parte experimental da bomba atômica, o que é interessante a gente entender? Nessa época, o pessoal tinha conseguido um domínio grande a respeito do que a gente chama hoje de fissão nuclear. Mas fissão nuclear? Fissão nuclear. E mais do que isso, eles tinham conseguido controlar muito bem as famosas reações em cadeia. Foi a grande sacada para poder criar a bomba atômica. Um projeto que era chamado Projeto Manhattan. E vamos dar uma olhadinha aqui, vamos entender melhor como é que funciona essa ideia de reação em cadeia, fissão nuclear e por que isso gera tanta energia. Cadê o nosso quadrinho de papel então? Vamos achar ele aqui, ó. Então, gente, olha, ó, que loucura, hein? Como que funciona o processo de fissão nuclear? Eu vou dar um exemplo que é o exemplo mais simples, que é o processo de fissão nuclear do urânio 235. Imagine que eu tenho aqui um átomo de urânio. Na hora que eu jogo no meu urânio um nêutron, esse meu urânio ele é deformado pelo impacto sofrido com o nêutron e isso vai fazer com que ele se parta. Esse processo de fissão, o fato desse urânio se partir, vai fazer com que apareça agora pra gente um produto dessa reação. Esse produto eu tenho um criptônio, bário, e eu tenho mais 3 nêutrons. Então o processo é da seguinte maneira: eu pego um nêutron, jogo no urânio, o urânio ele vai absorver esse nêutron através da deformação que ele sofre, ele se fissiona e eu tenho o aparecimento de criptônio, bário e mais 3 nêutrons. Qual que é a grande sacada do processo? Quando você pega a massa inicial do meu nêutron e do meu urânio 235 e soma ela, e quando você pega o produto final da reação, que é o criptônio, o bário e os meus 3 nêutrons, eu percebo que a massa final ela é menor do que a massa inicial. E o que isso daqui quer dizer? Einstein chamava massa de energia solidificada. Então tudo que tem massa pode virar energia e a constante de proporção é esse Czinho ao quadrado. C ao quadrado é a velocidade da luz. Então energia é proporcional ao conteúdo de matéria de massa de um corpo e a constante de proporção é a velocidade da luz ao quadrado. Então vamos recapitular. Eu tenho uma certa quantidade de matéria, eu faço uma reação de fissão nuclear e no final eu tenho uma quantidade menor de matéria. Essa quantidade de matéria que reduz é o que faz aparecer uma certa quantidade de energia. Essa é a energia utilizada nas bombas atômicas. Então vamos chamar a galera de volta aqui pra gente finalizar essa aula, tá beleza? Pessoal, vem cá! Então galera, espero que tenha ficado tudo bem claro. Uma coisa que é muito importante, que o Enem está muito a fim de saber, é se você é capaz de compreender como na história a identidade de uma nação é formada. Recorrentemente, o Enem tem cobrado muito sobre a identidade brasileira
dentro da nossa história do Brasil, inclusive na geografia. Nós falamos hoje sobre a Segunda Guerra e fizemos uma pequena aproximação com a história em quadrinhos. Fique esperto, o Enem ama charge, ama produção cultural e ela cairá pensando sobre a identidade nacional brasileira ou mesmo a identidade de algum outro povo. Assine o nosso canal, continue nos acompanhando. Curte tudo o Enem, dá um like aqui embaixo, beleza? Bons estudos. Nossa página no Facebook/canal Tudo Enem. Valeu, falou. Beijos. Manda nudes. Fala isso não, gente. Eles mandam. Isso vai dar problema pra gente. Bora.